Já está. Muito boa tarde, caros Toastmasters e convidados. Esta é mais uma das competências que vamos desenvolver, que é resolver estes pequenos problemas que vão aparecer. Vai parecer que isto foi combinado, mas garanto que não foi. Eu conheci a Orlando apenas hoje, há uma hora atrás. E, para ser persuasivo, nada melhor do que pensar em mudar o mundo. Eu ouvi dizer há uns anos que gostava tanto de pensar pequeno e realizar coisas pequenas como ter sonhos grandes. E hoje em dia nós ouvimos falar cada vez mais em empreendedorismo. Quem hoje ainda não ouviu falar em empreendedorismo? De repente, o país tem que ser um país de empreendedores. No entanto, os maiores empreendedores são crianças como aquelas dos exemplos que mostraste. E essas crianças, por simplesmente, não têm limites. Porque à medida que nós vamos falando com as crianças, quando são mais pequenas, se perguntarmos o que é que eles querem ser, no início querem levar água à África ou chegar à Lua. Mas todas essas crianças ainda não chegaram à escola. Porque depois com os pais e a família e o nosso sistema de ensino vamos começando a tapar todos esses sonhos e todos esses objetivos. Reparem que quem tem crianças, eu não tenho, mas o que eu vejo pelos meus amigos é que é uma felicidade quando eles dão os primeiros passos. Depois quando dizem a primeira palavra. Mas logo a seguir, o que a criança mais a ouvir é cala-te e está quieto. E isso tem a ver com o facto de nós, à medida que vamos evoluindo, vamos perdendo a capacidade de sonhar. Por isso é que existem profissões hoje e organizações como esta que visam exatamente voltar a descobrir todas essas características que nós temos inatas. Nós vivemos numa sociedade em que cada vez mais procura mudar a forma de pensar, porque nós tivemos, reparem, em Portugal tivemos 500 ou 600 anos em que ser rico era mau e ser pobrezinho era uma coisa boa. E hoje em dia chegamos a uma altura em que nós, quando chegamos à vida adulta, temos de voltar a pensar como as crianças. Imaginar aquilo que queremos realizar para o futuro e percorrer esse caminho e muitas vezes é desconhecido. Se fosse só trabalho duro, todos os mineiros eram ricos. E eu não conheço nenhum. Mas também não é só uma questão de realização académica. Porque eu também fui à faculdade e não tive professor nenhum que fosse milionário. Portanto, as coisas mudam um bocadinho. E eu, quando procurei os Toastmasters, tinha a ver com aquilo que eu procurava melhorar. E, acima de tudo, era esta atitude. A atitude em procurar melhorar as capacidades de comunicação e de liderança. Porque vocês, não sei, mas eu prefiro carpir as minhas mágoas num BMW do que numa paragem de autocarro. Mesmo para quem pensa em causas sociais, é muito mais fácil eu poder ajudar as outras pessoas se aquilo que eu tenho me sobrar do que se eu estiver preocupado com o dinheiro que não tenho. Imaginem um familiar vosso, direto, muito querido, um filho ou um pai. Precisa de fazer um exame médico ou uma operação. O dinheiro não vos ia trazer felicidade, vocês poderem pagar esse exame no dia seguinte ou na semana seguinte. Quem aqui ia preferir ficar uma semana ou um mês? Bem, cá em Portugal devia ser um ano e meio para poder fazer esse exame. Portanto, todas estas questões podemos ir analisando a pouco em pouco e podemos pensar em mudar o mundo. Eu despedi-me em 2011 porque não estava satisfeito com o caminho que estava a correr e descobri uma empresa que tinha um lema. E o lema era ajudar pessoas a ajudarem-se a si próprias. E todos os anos nós fazemos com a GFK e a Universidade Técnica de Munique um estudo a nível europeu, e este ano foi o primeiro ano em que Portugal foi também presenteado, sobre estas questões do empreendedorismo. E logo a seguir, à falta de capital inicial e ao risco de investir esse mesmo capital, vinham as questões relacionadas com a família. O que é que vão pensar se falhar? Porque nós somos educados a não falhar. Nós, quando vamos para a escola, o nosso sistema de ensino está preparado para que nós pensemos como empregados, ou não pensamos sequer. Nós temos que copiar aquilo que nos dizem, temos de dar exatamente a mesma resposta que o professor nos deu. E quando não damos, o que é que acontece? Chumbamos. O meu pai sempre disse, filho, tens que estudar para ter um emprego, para criares a tua vida. E obviamente que ele nunca me disse, chumbaste, olha, fizeste bem, foste inovador, mas eu tive que estudar derivadas e nunca usei derivadas na vida até hoje. Quem é que aqui já usou derivadas depois de acabar a faculdade? Pronto. 1, 2, 3. Eu depois explico no fim. Okay? Porque é um pouco mais complexo. Essas eu também usei, safado. O que nós temos que procurar é o quê? Formas de conseguir realizar esses objetivos. E os melhores empreendedores são, sem dúvida, as crianças. A única criança que nós tínhamos aqui na sala saiu. Mas era exatamente essas pessoas que, tal e qual como aquelas foram apresentadas, conseguem realizar esses objetivos. Mas sozinhos nós não conseguimos. E eu entendo que houve uma altura que eu tinha que pedir ajuda a alguém. Mas não tinha que pedir ajuda porque eu sabia exatamente o projeto que eu queria desenvolver, sabia exatamente como é que eu tinha que desenvolver.
E quando fui à procura dos Toastmasters, foi mesmo para deixar de fazer coisas como arrastar os pés ou dizer prontos, que é uma coisa que se usa muito na Barreira. E aquilo que eu encontrei foi um grupo de pessoas que me estão a ajudar a mudar a minha própria. Porquê? Porque se eu quiser mudar o mundo, não consigo. Eu chamo David, mas o Golias é demasiado grande para mim e não vou conseguir sozinho. Mas se nós nos apoiarmos uns aos outros, e em vez de cultivarmos uma cultura de competição, de cooperarmos uns com os outros, cada vez que há alguém da plateia, eu peço que vocês no fim me digam as minhas opções de melhoria, como é que eu devo melhorar. E à medida que eu vou me tornando melhor comunicador e vou poder partilhar esses conhecimentos com outros também, no final, todos nós ficamos a ganhar. Mas mudar o mundo leva mais do que isto. Leva, por exemplo, as questões sociais. Quando nós nos associamos a uma instituição qualquer para poder ajudar as crianças. Quando nós nos associamos a um clube como este em que vamos ajudar jovens adultos a melhorar a comunicação. Os Toastmasters começaram há 90 anos. E ainda hoje nós continuamos exatamente com o mesmo problema. Os problemas que nós temos hoje são exatamente os mesmos problemas de há 90 anos atrás. Os problemas são iguais. Nós temos é que procurar mudar essas situações e procurar essas alternativas. Como é que o conseguimos fazer? Eu sei exatamente o caminho que eu quero, encontrei a empresa, encontrei o projeto onde me dedicar. O desafio que eu vos deixo é que pensem exatamente o mesmo. Todos nós, se nos apoiarmos uns aos outros, conseguimos fazer muito mais. Há uma história interessante, numa cidade também interessante, que é Las Vegas, que eu nunca conheci, mas que existiam duas ruas. Nessas duas ruas havia uma que tinha restaurantes chineses e outra restaurantes japoneses. Passado um ano e meio, os restaurantes chineses fecharam todos e os japoneses aumentaram. Qual é que era a diferença? Nos chineses, cada vez que abriam um novo restaurante, o que eles faziam era baixar os preços. Iam lá ver como é que eles faziam o gato frito ou o que é, e baixavam o preço para conseguir competir. Tentar roubar clientes. E tanto baixaram os preços que acabaram com o mercado. No restaurante japonês era exatamente o oposto. Cada vez que um cliente ficava contente e satisfeito, diziam, então que tal? Como é que correu? Gostei bastante. Então, olha, se gostou, tem que ir ao restaurante tal, que fica no sítio tal, que faz um prato que é fabuloso. E esse cliente passava de um restaurante para o outro. E quando chegava a outro restaurante, o japonês dizia exatamente o mesmo. Se gostou deste prato, experimente ir ao tal restaurante. E o que é que eles conseguiram fazer? Criar uma comunidade em que todos compartilhavam essa informação e a pouco foram mudando o seu mundo. Mudar o mundo começa por nós. Uma pessoa, uma família, uma comunidade. Mas eu sozinho não consigo. E o desafio que eu deixava é quem é que aqui em Castelo Branco me quer ajudar. Obrigado.